Capítulo 191 Qin Shi Huang. O nome desta besta companheira é Sky God Crane. Foi enviado aqui por um especialista épico, Lu Jiuyun. A velocidade deste Sky God Crane é extremamente rápida. Além disso, sua providência da vida e alma da vida são muito boas. Qin Shi Huang segurou a mão de Zhou Wen enquanto ele apresentou calorosamente as bestas companheiras no porão 4. Zhou Wen se sentiu estranho. Ele estava claramente aqui para comprar um Speed Cristal, então por que Qin Shi Huang apresentou essas bestas companheiras a ele? Zhou Wen tentou enfatizar o propósito de sua visita várias vezes, mas não conseguiu encontrar uma chance de intervir. Na verdade, quando Ouyang Lan trouxe Zhou Wen aqui, ela já havia contado tudo a ele. No entanto, com o entusiasmo de Qin Shi Huang, Zhou Wen só pôde ouvir pacientemente. Sem perceber, os dois chegaram ao quarto com a besta companheira de cabelos prateados acorrentada. Depois de entrar na sala, Qin Shi Huang disse de repente a Zhou Wen: Zhou Wen, você sabe que está em perigo. Velho mestre Qin, o que você quer dizer? Zhou Wen olhou confuso para Qin Shi Huang. Qin Shi Huang olhou para fora e viu que a Sheng ainda estava aguardando a entrada do quarto nível. Ele sussurrou para Zhou Wen: todos na cidade de Luoyang sabem que Little Lan se casou com outro homem, mas não sabem muito sobre aquele homem. No máximo, eles sabem que seu sobrenome é Zhou, muito menos sabem que ele tem um filho chamado Zhou. Wen, então como você sabia sobre mim? Zhou Wen perguntou a Qin Shi Huang. Foi Ouyang quem me contou. Ele disse que tem você em alta conta e que você é excelente. Se possível, ele espera que você possa assumir o cargo dele no futuro, disse Qin Shi Huang. Que trabalho? Zhou Wen olhou confuso para Qin Shi Huang. Qin Shi Huang sorriu amargamente e disse: Ouyang ainda está tão cauteloso como sempre. Ele tinha você em alta conta, mas não lhe contou nada. O ex-diretor realmente me elogiou pelo meu talento, mas isso foi apenas uma observação casual. Não leve isso a sério. Zhou Wen fez uma pausa e olhou para Qin Shi Huang. Velho mestre Qin, o ex-diretor não estuda história? Não estou familiarizado com esta área e não estou muito interessado nela. Não pode estar errado. Ouyang lhe deu a senha, certo? Você viu a placa de metal ali? Digite o código. Os itens dentro foram todos deixados por Ouyang. Eles devem ser de alguma ajuda para você, Qin Shi Huang disse enquanto apontava para trás da besta companheira de cabelos prateados. Ele estava se referindo à placa de metal com o emblema da âncora do navio gravado nela. A última vez que Zhou Wen veio, ele viu o teclado nele. Ele adivinhou que poderia ser um bloqueio de senha, mas nunca esperou que fosse verdade. Apesar de ter esses pensamentos, a expressão de Zhou Wen permaneceu estoica enquanto ele fingia surpresa. Velho mestre Qin, de que senha você está falando? Ouyang não lhe deu a senha. Isso é ruim. São todas as coisas que ele deixou para você. Você não pode abrir sem a senha, então você só pode esperar que ele retorne, disse Qin Shi Huang enquanto olhava para Zhou Wen. O ex-diretor deixou algo para mim? Ele até quer que eu assuma seu cargo. Por que não o ouvi mencionar isso antes? Terei que perguntar a ele quando ele voltar, disse Zhou Wen. Ouyang realmente não te contou nada? Qin Shi Huang perguntou surpreso. Quando o ex-diretor ainda estava na Guide High School, ele conversava frequentemente comigo, mas não deixava nada para mim. Além disso, qual foi o perigo que você mencionou? Zhou Wen perguntou a Qin Shi Huang. As coisas que Ouyang deixou para você são muito importantes. Se outras pessoas souberem que você tem os itens, isso definitivamente será desvantajoso para você. Qin Shi Huang disse severamente. Quais são as coisas? A perplexidade no rosto de Zhou Wen não era fingida. Ele realmente não sabia o que o ex-diretor havia deixado para ele. Já que você não sabe de nada, isso pode ser considerado uma coisa boa. Esqueça. Já que Ouyang não lhe contou os detalhes, vamos esperar até ele voltar. Qin Shi Huang viu que Zhou Wen não parecia estar fingindo, então não disse mais nada e saiu da sala com a besta companheira de cabelos grisalhos.
Quando Qin Shi Huang fechou a porta, Zhou Wen olhou para a besta companheira de cabelos grisalhos. Assim como da última vez que ele veio, a besta companheira ainda estava sentada lá com a cabeça baixa. Seus longos cabelos prateados cobriam seu rosto, mascarando sua aparência. No entanto, Zhou Wen teve a sensação incômoda de que um par de olhos estava olhando para ele por trás do cabelo prateado em forma de cachoeira. Além disso, eles estavam sorrindo para ele. Depois de sair do porão 4, Qin Shi Huang conseguiu alguém para lhe dar o cristal de velocidade que Zhou Wen precisava. Ele deu a ele um desconto muito alto e, eventualmente, Zhou Wen pagou 138 mil pelo Speed Cristal de valor 21. No caminho de volta, a mente de Zhou Wen não estava no Speed Cristal. O número no cartão de visita é realmente do ex-diretor. Essa sequência de números é realmente usada para abrir a placa de metal. Zhou Wen ficou extremamente confuso ao sentir que algo estava errado. Portanto, quando Qin Shi Huang disse essas palavras, Zhou Wen apenas fingiu não entender nada. Na verdade, ele realmente não entendeu muito bem. Senhor, o que está acontecendo? Zhou Wen estava cheio de dúvidas. Depois que Zhou Wen saiu de sua loja, Qin Shi Huang sentou-se em uma cadeira em seu escritório. Ele estava usando o mouse para clicar no vídeo e repetiu repetidamente toda a conversa que teve com Zhou Wen. Depois de observar por um tempo, Qin Shi Huang murmurou para si mesmo: parece que estou pensando demais nas coisas. Esse garoto realmente não sabe para quem aquele velho idiota do Ouyang passou a senha. Ele nem contou para a própria filha. Será que aquele velho idiota queria que aquela coisa morresse junto com ele? Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen pegou o Speed Cristal de valor 21 e tentou tirar uma foto para colocá-lo dentro do jogo. Era muito perigoso absorver diretamente cristais de estatísticas que excediam o nível. Embora o corpo de Zhou Wen fosse poderoso, ele não estava disposto a correr o risco. Além disso, Zhou Wen estava um tanto preocupado. Um estágio lendário definitivamente tinha seus limites, mas ele não sabia qual era o limite. O limite de uma pessoa era 18. O seu era claramente superior ao da pessoa média, mas ele não tinha confiança em atingir 21 pontos. O Speed Cristal entrou com sucesso no jogo. No momento em que o avatar cor de sangue o tocou, ele imediatamente se transformou em um fluxo de luz que se fundiu no corpo do avatar cor de sangue. Isso fez Zhou Wen sentir como se uma força tivesse se fundido em seus músculos, fortalecendo-os. A velocidade do avatar cor de sangue aumentou rapidamente em um ponto e tornou-se 19. Logo, aumentou outro ponto e tornou-se 20. No entanto, quando o cristal de velocidade foi completamente absorvido pelo avatar cor de sangue, seu atributo velocidade parou de aumentar. O coração de Zhou Wen acelerou. Ele sabia que o que mais o preocupava havia acontecido. Suas estatísticas lendárias atingiram o limite de 20 pontos, então ele não conseguiu aumentar sua velocidade para 21 pontos. A menos que ele avançasse para o estágio épico, ele não seria capaz de aprender a habilidade Dragon Gate Flying Immortal. Fim do capítulo. Capítulo 192 Esperança de romper. No estágio mortal, o Sutra do Imortal Perdido simulou 4 tipos de artes de energia primordial para aumentar minhas estatísticas para 11 pontos. Mas agora, essas artes de energia primordial já alcançaram o estágio lendário, mas não aumentaram minhas estatísticas. Como faço para que minhas estatísticas cheguem a 21 pontos? Zhou Wen franziu a testa, pensativo. Zhou Wen, ouvi dizer que você está representando a família An e irá para a Terra Santa. Li Xuan correu e avaliou Zhou Wen. Sim, decidi ir ontem. Como você sabia? Zhou Wen perguntou. Está quase na hora de entrar na Terra Santa, então a Liga já divulgou a lista com o seu nome. A família An certamente te trata bem. Li Xuan ficou muito surpreso. Ele nunca esperou que a família An desse o lugar a Zhou Wen. Se eu não tivesse que ir, realmente não teria ido, Zhou Wen pensou consigo mesmo, mas não fazia sentido dizer isso agora. Portanto, Zhou Wen apenas perguntou, isso significa que você também vai?
Li Xuan curvou os lábios e disse, se o irmão falasse bem comigo, eu poderia até ter dado a ele. No entanto, com o que ele fez, definitivamente não vou deixá-lo realizar seu desejo. A propósito, como você está chegando à Terra Santa? Vamos juntos. Podemos unir forças e abrir um caminho de sangue juntos. Cada um de nós obterá um físico especial e retornará. Mais tarde, teremos um animal de estimação mítico. Li Xuan continuou tagarelando. Você já pensou em qual tipo de físico você estará competindo? Diferentes físicos têm diferentes requisitos da arte da energia primordial. Você tem que cultivar a arte da energia primordial correspondente para ter a possibilidade de passar. No momento em que Zhou Wen estava prestes a responder, seus olhos brilharam de repente e ele pensou consigo mesmo, isso mesmo. Por que não pensei nisso? Embora o Sutra do Imortal Perdido tenha o poder de confundir imortais e Budas, fazendo com que esses imortais e Budas pensem que têm um físico especial, na verdade não tenho um. Os físicos especiais da Terra Santa poderiam permitir que meu corpo ultrapassasse os limites do estágio lendário. Com isso em mente, Zhou Wen de repente sentiu que sua viagem não era necessariamente uma coisa ruim. Ei, o que você está fazendo? Estou te fazendo uma pergunta, disse Li Xuan enquanto acenava com a mão para Zhou Wen quando o viu olhando para baixo, atordoado. A Sheng vai me levar lá. Zhou Wen saiu do seu torpor e explicou. Então diga a Sheng para levar mais uma pessoa. Vou com você como companhia, disse Li Xuan. Não deve ser um problema. Vou informá-lo mais tarde, mas haverá problemas me atormentando. Se você vier comigo, temo que não será muito pacífico, disse Zhou Wen. As pessoas vivem neste mundo para resolver todos os tipos de problemas. Não adianta temer isso. Tudo bem, voltarei para fazer as malas. Li Xuan despediu-se e saiu. Zhou Wen ligou para a Sheng, mas nunca esperou que a Sheng dissesse, jovem mestre Wen, é melhor você não ir com Li Xuan. Por quê? Zhou Wen perguntou perplexo. Existem alguns problemas internos com a família Li. Receio que não seja seguro em nossa viagem. A Sheng não foi muito direto, mas Zhou Wen sabia que o problema ao qual ele se referia era provavelmente o segundo irmão de Li Xuan, Li Mobai. Eu também estou com problemas. Li Xuan não tem medo de problemas, então o que há para eu ter medo? Zhou Wen disse com um sorriso. Depois de desligar, Zhou Wen foi para a caverna do velho dragão. A Sheng poderia ajudá-lo a solicitar uma licença, mas Zhou Wen ainda queria informar Wang Mingyuan e companhia antes de partir. Quando Zhou Wen chegou ao laboratório, ele viu a rara visão de Zhongzia, Hui Haifeng e Jiang Yan lá. Além disso, Zhongzia não estava dormindo e Jiang Yan não estava lendo. Os três estavam jogando cartas. Não vendo Wang Mingyuan, Zhou Wen perguntou, onde está o professor? Ele está no Poço do Dragão. Ele deve voltar em breve, respondeu Hui Haifeng. Zhou Wen não pôde deixar de se preocupar quando soube que Wang Mingyuan havia entrado no Poço do Dragão novamente. Hui Haifeng e companhia nunca tinham visto o dragão no fundo do Poço do Dragão, mas Zhou Wen o experimentou profundamente. Embora Wang Mingyuan estivesse no estágio épico, ele pode não ser páreo para o dragão. Sentado ao lado e observando o trio jogar cartas, ele sentiu que algo estava errado. Zhou Wen não conseguia entender como o trio estava jogando, apesar de observar há algum tempo. Zhongzia lançou um 7 e Hui Haifeng lançou um 8, mas Jiang Guan lançou um 5. Não importa como ele pensasse sobre isso, 5 não era maior que 8. Que tipo de jogo você está jogando? Zhou Wen perguntou perplexo. Apenas um jogo aleatório, disse Hui Haifeng com um sorriso. Zhongzia continuou, não faz sentido jogar um jogo de cartas adequado. Isso é chamado de reverso. Selecionaremos uma pessoa para jogar cartas ao contrário enquanto as outras duas jogam normalmente. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen percebeu que as cartas podiam ser jogadas dessa forma. Ele achou mais interessante enquanto observava. Uma carta claramente grande foi usada como uma carta pequena na mão de Jiang Yan, enquanto seus menores 3S a 5S se tornaram as cartas maiores.
No entanto, jogar cartas dessa forma tornava-o propenso à confusão, especialmente para uma pessoa comum. Porém, os três jogaram com gosto e nunca cometeram erros. Depois de esperar mais de 1 hora, Wang Mingyuan saiu do Poço do Dragão. Zhou Wen contou como estava indo para a Terra Santa. Eu não esperava que a família An lhe desse a indicação. Se você realmente quer ir, tem que ter cuidado. Hui Haifeng falou primeiro. Vendo a expressão confusa de Zhou Wen, Hui Haifeng disse com um sorriso: quando An Tianzu tinha mais ou menos a mesma idade que nós, ele foi para a Terra Santa. Heróis que foram para a Terra Santa um após o outro, ele fez com que todos os descendentes dos 6 heróis caíssem e nenhum deles obtivesse nenhum físico especial. Isso resultou em uma grande rivalidade, ser alvo. Zhou Wen ficou pasmo ao ouvir isso. Só então ele soube que o problema mencionado por Ouyang Lan era realmente problemático. Por que An Tianzu fez isso? Zhou Wen perguntou. Há rumores de que An Tianzu era muito arrogante. Ele disse que não fazia sentido para os descendentes das famílias dos 6 heróis obterem os físicos especiais todas as vezes, então ele os espancou e os fez desistir, apenas um boato. Somente as pessoas reais envolvidas sabem a verdade, disse Hui Haifeng. Se você não precisa ir, é melhor não ir. Um físico especial pode não ser necessariamente bom, disse Zhong Zia com uma contração dos lábios. Já prometi à família An, disse Zhou Wen. Você terá que ir, se prometeu, mas depois de chegar lá, você deve anotar alguém chamado Lance, disse Jiang Yan. O que há de tão especial nessa pessoa? Zhou Wen perguntou. Lance também é um descendente dos 6 heróis. Embora sua fama não seja tão grande quanto a de John, ele é milhares de vezes mais aterrorizante que John, descendentes dos outros 6 heróis, mas se você encontrar essa pessoa, terá que ter cuidado. Jiang Yan disse muito sério, sem qualquer intenção de brincar. Lance, vou me lembrar dele. Zhou Wen repetiu o nome mencionado por Jiang Yan e o memorizou silenciosamente. Fim do capítulo. Capítulo 193 Montanha Qin. Quando Zhou Wen saiu, havia um colar em seu pescoço. Embora fosse um colar, na verdade era um cordão vermelho com uma conta esculpida em marfim. Isto foi dado a ele por Wang Mingyuan, que afirmou ter feito isso pessoalmente. Ele originalmente planejou dar um a cada um deles depois de fazer todos os 4. Como Zhou Wen estava saindo há algum tempo, ele queria entregar-lhe primeiro o completo. Na manhã seguinte, a Sheng veio buscar Zhou Wen e Li Xuan, e Ouyang Lan apareceu. Antes de partir, ela exortou especialmente Zhou Wen: pequeno Wen, não estou preocupado com sua força, mas temo que você possa ser descuidado. 6 heróis. O rancor daquela época entre Tianzu e os 6 heróis é tão profundo que eles definitivamente terão como alvo você. Lembre-se, é bom obter um físico especial, mas não importa se você não o fizer. Irmã Lan, eu entendo. Zhou Wen assentiu levemente. Se isso fosse no passado, Zhou Wen não teria levado a sério o físico especial, mas para avançar, Zhou Wen teve que competir por ele. Zhou Wen originalmente imaginou que eles estavam pegando um avião para a Cidade Santa, mas para sua surpresa, a Sheng os expulsou da cidade de Luoyang sem ir para o aeroporto. Irmão Sheng, não é muito lento de carro. Li Xuan não se atreveu a chamá-lo de a Sheng, então o chamou de Irmão Sheng. Anteriormente, Li Xuan havia dito a Zhou Wen que, embora An Sheng só tenha sido pego por An Tianzu e não fosse um verdadeiro membro da família An, An Tianzu o tratava como um irmão. Na família An, ele era Sheng, mas lá fora, o nome de An Sheng era assustador. Isso foi ordenado pela senhora. Há muitas rotas para escolher, então as estradas são mais seguras. Além disso, existem algumas zonas dimensionais. Quero que você as visite antes de ir para a Terra Santa, respondeu a Sheng. Quais zonas dimensionais? Li Xuan ficou intrigado. O lugar mais próximo é na Montanha Qin. Não sei qual é o nome, respondeu a Sheng simplesmente. No entanto, a expressão de Li Xuan mudou quando ouviu o nome. Irmão Sheng, não me diga que você está realmente nos deixando entrar na zona dimensional da Montanha Qin.
Ouvi dizer que as zonas dimensionais lá são realmente aterrorizantes. Não é tão exagerado. Cerca de 90% morrem, disse a Sheng. Existe alguma diferença? Li Xuan amaldiçoou interiormente. Zhou Wen não sabia muito sobre isso, então perguntou, a montanha Qin é assustadora. É assustador? Remova esse tom questionador e será mais parecido. É aí que reside o grande horror. Você já ouviu falar do lendário Kunlun? Li Xuan disse com uma contração dos lábios. A Sheng não disse que estava indo para a montanha Qin. O que isso tem a ver com Kunlun? Zhou Wen ficou um tanto confuso. O lendário Kunlun dos mitos antigos refere-se à montanha Qin. Não aponta para a atual cordilheira Kunlun, e há inúmeras criaturas dimensionais poderosas lá dentro. Os humanos não são nada lá. Mesmo os principais especialistas humanos têm que pisar com cuidado, como se estivessem pisando em gelo fino. Li Xuan fez outra pergunta depois de terminar. Irmão Sheng, você está realmente nos levando para a zona dimensional na montanha Qin? Sim, a Sheng respondeu simplesmente. Li Xuan de repente percebeu que vir com Zhou Wen foi uma decisão errada. Isso não significava que ele tinha medo de ir para as ruínas. Não importa o quão perigoso fosse aquele lugar, a Sheng não os levaria à morte. No entanto, ao longo do caminho, a Sheng dirigiu sem dizer uma palavra, enquanto Zhou Wen jogava em seu telefone, deixando-o entediado. Esse jogo estúpido é realmente tão divertido. Você moeu formigas durante toda a jornada. Quantas formigas você matou? As formigas provocaram você? Se você realmente odeia tanto, basta encontrar uma formiga de verdade e matá-la. Por que você tem que se vingar disso? Li Xuan disse sombriamente. Sim, respondeu Zhou Wen antes de continuar a moer. Li Xuan ficou instantaneamente sem palavras. Ele não tinha como se comunicar com Zhou Wen, então tudo o que pôde fazer foi recostar-se na cadeira e dormir. Zhou Wen estava tentando matar a formiga voadora dourada ou quebrar o casulo branco que ela protegia. Infelizmente, a formiga voadora dourada era muito rápida, então ele não pôde fazer nenhuma das duas coisas. No entanto, moer alguns ovos de companheiro para alimentar seus animais de estimação não foi uma má escolha. Ele poderia tentar a sorte na fusão da besta companheira. A taxa de sucesso de uma fusão foi muito baixa. A taxa de sucesso da primeira fusão foi a mais alta. Após cada fusão, a taxa de sucesso despencou. Quanto ao quanto diminuiu, dependia da espécie do animal. Devido à existência da habilidade Grande Vento Yin, Zhou Wen poderia rapidamente moer formigas. Muitos ovos de formiga caíram, então Zhou Wen começou a se perguntar se conseguiria encontrar uma formiga que pudesse voar e fornecer defesa. Teria alta velocidade e alta defesa. Portanto, Zhou Wen estava usando ovos companheiros das formigas voadoras de asas negras e das formigas de armadura vermelha todo esse tempo. Ele teve sucesso algumas vezes, mas nenhum deles conseguiu satisfazer Zhou Wen com suas estatísticas e habilidades. Formigas de armadura vermelha, de armadura amarela e de armadura azul têm, cada uma habilidade de energia primordial defensiva. Primeiro farei a fusão até conseguir uma formiga com 3 habilidades, depois combinarei com uma formiga voadora de asas negras, permitindo que ela tenha a habilidade de voar. Dessa forma, precisarei de pelo menos 3 fusões. A taxa de sucesso é muito baixa. Zhou Wen tentou várias vezes. As habilidades foram perdidas após a fusão ou as fusões falharam. Foi especialmente assim para a terceira fusão. As chances de sucesso eram muito baixas. Havia apenas um pouco mais de 11% de chance de sucesso. Ele havia perdido a conta do número de vezes que tentou a fusão, mas todas falharam. Felizmente, havia muitos ovos de formiga. Zhou Wen não tinha mais nada para fazer no caminho, então ele os fundiu lentamente. Quando o carro entrou na região montanhosa, era muito raro ver pessoas e carros. Nesta época, devido ao aparecimento das zonas dimensionais, muitas estradas foram bloqueadas. Viajar entre cidades era na verdade uma questão muito difícil.
Se uma pessoa comum entrasse acidentalmente em uma zona dimensional, a probabilidade de sobreviver seria extremamente baixa. Atualmente, não existiam muitas operações civis para transporte de mercadorias. A principal razão foi que os militares da Liga estavam fazendo isso. Mesmo assim, ainda ocorriam muitos acidentes todos os anos. Na maioria das vezes, as pessoas e seus veículos desapareciam. As equipes de busca e resgate nem sabiam por onde começar. Enquanto o carro dirigia pela estrada da montanha, Zhou Wen, que estava jogando, de repente sentiu uma dor nos tímpanos. A janela quebrou ao mesmo tempo que os pneus estouraram. Acompanhado por um som explosivo, ele ouviu um grito estranho. O carro perdeu o controle e desviou contra o parapeito da estrada da montanha quando começou a sair da estrada. A Sheng de repente baixou a janela do carro e, com um pé na estrada da montanha, parou o carro com força. Foi como se o carro tivesse sido pregado no chão, ficando a menos de 1 metro do penhasco. Zhou Wen e Li Xuan ficaram assustados quando subconscientemente olharam para a estrada da montanha. Eles viram um brilho dourado dançando no meio da cordilheira. Olhando mais de perto, era um pássaro gigante dourado como uma fênix. Estava dançando pela montanha como um sol dourado. O grito do pássaro de antes veio dele. Fim do capítulo. Capítulo 194. Carro voando pelo céu vazio. Porra, isso é uma fênix? Li Xuan perguntou surpreso. Não fale, não se mova, não faça nenhum som, disse a Sheng em voz baixa. Zhou Wen e Li Xuan sentiram uma sensação desconcertante de pressão quando viram a Sheng sendo tão cauteloso. Eles sentaram-se no carro sem ousar se mover, mas seus olhos estavam focados no pássaro gigante dançante nas montanhas. O pássaro gigante voou vagarosamente, como uma nuvem dourada flutuando no meio de uma montanha. Ele subia e descia vagarosamente no céu, como um ancião dando um passeio. Depois de voar um pouco, o pássaro gigante se aproximou de Zhou Wen e companhia. Só então Zhou Wen e Li Xuan viram que atrás do pássaro gigante havia uma fileira de filhotes. O pássaro gigante parecia uma nuvem dourada, mas os filhotes eram do tamanho de uma codorna. Embora suas penas também fossem douradas, sua cor era mais clara e não tinham um brilho tão forte. Aparentemente, suas penas não haviam crescido totalmente. Zhou Wen contou e encontrou um total de 6 filhotes seguidos atrás do pássaro gigante. Eles bateram as asas e tentaram ao máximo manter a postura de voo, mas foi extremamente extenuante. Eles voaram em todas as direções, como se pudessem cair a qualquer momento. O pássaro gigante os ignorou e continuou voando na frente. Os 6 filhotes fizeram o possível para seguir o pássaro gigante para cima e para baixo enquanto batiam as asas com toda a força. Este é o verdadeiro descendente de uma criatura dimensional. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen viu o descendente de uma criatura dimensional. Um ovo companheiro não era um ovo de verdade, mas uma forma de cristal de vida. Enquanto observavam, o pássaro gigante voou com os filhotes. Quando estava a algumas centenas de metros do caminho da montanha, Zhou Wen e Li Xuan sentiram uma forte explosão de calor, como se um vento escaldante os estivesse atingindo. O suor de seus corpos escorria intermediariamente. Em um piscar de olhos, suas roupas estavam encharcadas. Por causa do lembrete de Sheng, nenhum deles ousou emitir nenhum som. Eles ficaram sentados no carro, como se estivessem numa sauna. Eles ainda estavam um pouco preocupados, sem saber se o pássaro gigante estava vindo atrás deles. Zhou Wen até se perguntou se seus músculos firmes haviam atraído a atenção do pássaro gigante, fazendo-o decidir alimentá-los aos filhotes. Li Xuan e Zhou Wen olharam para Sheng, na esperança de perguntar quais ideias ele tinha. Eles não eram páreo para uma criatura tão monstruosa. Se eles não fugissem agora, seria tarde demais. A Sheng ficou lá sentado sem qualquer reação. Ele olhou para o pássaro gigante sem dizer uma palavra, evidentemente não tendo intenção de escapar. Os dois só conseguiram aguentar a bala e ficar parados. Depois de um tempo, o pássaro gigante passou voando pelo topo da montanha com os 6 filhotes e os ignorou.
Claramente, eles estavam apenas praticando voo e não os miravam intencionalmente. Zhou Wen e Li Xuan secretamente deram um suspiro de alívio quando viram que o pássaro gigante estava prestes a voar sobre eles. Porém, foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma garota exausta caiu do céu. Embora tenha tentado ao máximo bater as asas e controlar o corpo, não conseguiu reunir a força necessária. Caiu cada vez mais rápido. E coincidentemente, a garota caiu na direção do carro deles. O que nós fazemos? Li Xuan e Zhou Wen olharam para Sheng. A Sheng obviamente não esperava que isso acontecesse e a expressão em seu rosto também mudou. No entanto, ele ainda estava sentado imóvel no banco do motorista e até gesticulou pedindo silêncio. O filhote caiu rápido demais e assim que Zhou Wen viu que a Sheng não estava se movendo, o filhote já havia caído no teto do carro. Com um baque alto, um enorme amassado foi produzido no telhado. Além disso, um pequeno buraco atravessou o telhado. A cabeça e o pescoço do filhote caíram do pequeno buraco enquanto balançava na frente de Zhou Wen e Li Xuan. Instantaneamente, o ar no carro pareceu congelar. Li Xuan virou a cabeça roboticamente e trocou olhares com Zhou Wen, vendo a preocupação um do outro. Essa garota não vai morrer aqui, certo? Zhou Wen estava muito preocupado. Se o filhote realmente morresse aqui, o pássaro gigante desabafaria sua raiva sobre eles. As criaturas dimensionais não eram humanos, então eles não argumentariam com eles. Eles poderiam agradecer aos seus céus de sorte se não fossem comidos por eles, muito menos pensar em receber uma indenização pelos danos ao carro. No momento em que Zhou Wen estava pensando se deveria pular imediatamente do carro para fugir, ele viu o pescoço do filhote se contorcer antes de abrir os olhos. Em seguida, olhou para Zhou Wen e Li Xuan por alguns segundos. Depois disso, eles ouviram sons de batidas. O teto do carro, feito de liga de aço especial, estava empenado e amassado. Havia mais alguns buracos, quando objetos pontiagudos perfuraram a placa de aço, permitindo que Zhou Wen e companhia vissem pequenas garras afiadas em forma de gancho. Precisamente 6 sons. Zhou Wen contou enquanto ouvia as batidas e sabia que 6 filhotes haviam pousado no telhado. No segundo seguinte, antes que o som pudesse formar uma imagem na mente de Zhou Wen, o carro tremeu violentamente. Do lado de fora da janela quebrada do carro, uma gigantesca garra dourada de pássaro apareceu. Então, Zhou Wen e companhia sentiram o carro subir rapidamente enquanto subia instantaneamente para o céu. Como posso ser tão azarado? Zhou Wen sentiu que nunca teve uma viagem tranquila quando saiu. Desta vez, ele teve um azar ridículo. Li Xuan não conseguia mais segurar a língua, mas a Sheng fez um gesto um passo à frente dele, indicando para ele permanecer em silêncio e continuar sentado. Logo, Zhou Wen e Li Xuan já podiam olhar para a montanha. O carro inteiro foi içado ao céu pela garra do pássaro gigante. O filhote trocou olhares com os humanos por alguns segundos antes de lutar algumas vezes para puxar a cabeça para fora. Mas logo Zhou Wen ouviu o som penetrante de aço sendo rasgado. O teto do carro foi rapidamente arrancado por uma pequena garra, formando um buraco maior. O filhote pulou. Vendo o filhote prestes a pousar sobre ele, Zhou Wen pensou na garra minúscula e tenra que poderia facilmente rasgar placas de aço especiais. Isso lhe deu vontade de sair correndo do veículo para fugir. A Sheng, que estava na frente, gesticulou para ele se conter. Claramente, ele não queria que Zhou Wen fizesse movimentos bruscos. Zhou Wen hesitou por um momento antes que o filhote pousasse em sua perna. Diferentemente do que ele imaginava, o filhote era muito leve e pesava no máximo meio quilo. Não tinha força em suas garras. Antes que Zhou Wen pudesse decidir como lidar com o filhote, mais alguns filhotes pularam do buraco e pousaram em Zhou Wen e Li Xuan, ou na última fila de assentos. Outro filhote pousou na cabeça de Li Xuan e ficou empoleirado ali, como se não tivesse intenção de se mover. Li Xuan e Zhou Wen estavam igualmente deprimidos, mas não ousaram se mexer. Eles tiveram vontade de chorar.
Os 6 filhotes pularam em volta de Zhou Wen e companhia e os bicaram de vez em quando. No entanto, eles realmente não exerceram nenhuma força, como se estivessem apenas curiosos. Acabou. Se esse pássaro gigante nos trouxesse de volta, nós definitivamente nos tornaríamos sua refeição. Li Xuan lamentou interiormente sua má sorte. Fim do capítulo. Capítulo 195. Árvore a meio caminho da montanha. Os 6 filhotes pulavam alegremente no carro. Eles bicavam aqui e ali, olhando em volta com curiosidade. Zhou Wen e Li Xuan claramente não estavam tão relaxados quanto antes. Eles ficaram ali imóveis, com medo de irritá-los e incorrer na ira do pássaro gigante. Ao mesmo tempo, eles estavam com medo de que esses pintinhos pensassem de repente em tentar testar a dureza de seus bicos. Bam! No momento em que eles estavam pensando, uma garota de repente teve um acesso de raiva e bicou fortemente a porta do carro. O carro era à prova de balas. Uma bomba normal não conseguia nem abrir a porta, mas o filhote facilmente passou por um buraco. O suor frio de Zhou Wen e Li Xuan jorrou instantaneamente, misturando-se com o suor quente que eles já estavam encharcados. Felizmente, os filhotes não experimentaram o bico neles. Zhou Wen estava bem, mas Li Xuan teve um pouco de azar. A garota que estava acima dele realmente fez cocô. Embora não fosse muito, fez Li Xuan sentir vontade de morrer. Com outro estrondo alto, o carro balançou violentamente. A garra gigante do pássaro dourado desapareceu e o carro aparentemente pousou no chão. No entanto, quando Zhou Wen olhou para fora, percebeu imediatamente que estava errado. Eles não haviam pousado no chão. Esta era uma montanha no meio da montanha. O carro pousou em uma plataforma de pedra na encosta da montanha. Não foi nem para cima nem para baixo. A menos que o carro deles pudesse voar, era impossível ir embora. Ser capaz de ir embora era secundário. Mais importante ainda, era se eles poderiam voltar vivos. Zhou Wen estava pensando em como sobreviver quando Li Xuan puxou furtivamente a ponta de sua camisa e apontou para fora da janela. Zhou Wen olhou na direção que apontava e ficou imediatamente alarmado. Eles estavam na encosta de um pico solitário, a pelo menos 700 a 800 metros do chão. No entanto, do lado de Li Xuan, ele podia ver a copa de uma árvore. Uma copa de árvore pode ser vista aqui. Qual é a altura dessa árvore? Zhou Wen achou isso inimaginável. Embora houvesse muitas plantas mutantes nesta época, Zhou Wen nunca tinha visto uma árvore com 700 a 800 metros de altura. Se a altura fosse convertida em um edifício, teria cerca de 200 a 300 andares de altura. O pássaro parecido com uma fênix pousou na copa da árvore e soltou um grito de pássaro. Isso fez Zhou Wen sentir como se seus ouvidos estivessem dormentes, zumbindo tanto que ele não conseguia ouvir nada. Quando os 6 filhotes ouviram o grito do pássaro gigante, saltaram pela janela e se aproximaram do pássaro gigante na copa da árvore. Só então Zhou Wen percebeu que o enorme pássaro não vivia no pico da montanha. Seu ninho estava na grande árvore. Na plataforma de pedra da montanha, além do carro, havia também vários outros carros. Havia SUVs e caminhões também, e muitas coisas estavam espalhadas ao redor deles. Havia uma caixa de bebidas, além de madeira de um veículo. Todo tipo de coisa estava espalhado na plataforma, mas ninguém podia ser visto. Pelo que parece, não é a primeira vez que o pássaro gigante traz carros até aqui, mas por que não há ninguém por perto? Para onde foram as pessoas nesses carros? Eles escaparam ou já se encontraram no estômago do pássaro gigante? Zhou Wen adivinhou. Enquanto Zhou Wen contemplava, o pássaro gigante já havia conduzido os 6 filhotes para um buraco de árvore. Naquele momento, a Sheng baixou a voz e disse: aquele pássaro gigante é muito assustador. Não somos páreo para ele, então certifique-se de não irritá-lo. Irmão Sheng, existem criaturas épicas com as quais você não consegue lidar? Li Xuan perguntou com um pouco de esperança.
Posso ter meios para lidar com uma criatura épica, mas é difícil dizer se é uma criatura épica ou não, disse a Sheng calmamente. Li Xuan ficou imediatamente alarmado ao ouvir isso. Isso não pode ser, poderia realmente ser a fênix mítica. Não sei se é uma fênix, mas essa árvore deveria ser a lendária árvore guarda-sol, disse a Sheng enquanto olhava para a árvore gigante lá fora. A árvore lá fora é as sombrinhas. Disse que uma fênix nidifica em umas sombrinhas. Isso significa que o pássaro gigante é realmente uma fênix. Li Xuan ficou ainda mais alarmado. Esse não é necessariamente o caso. Certa vez, lutei nas zonas dimensionais com o supervisor e já vi árvores de guarda-sol um pouco menores que esta em outro lugar. Era um luan azul que estava a apenas meio passo de ser uma criatura mítica. Sofremos pesadas perdas naquela batalha e até mesmo o supervisor sofreu ferimentos graves. É por isso que matamos o Azuri Luan e derrubamos a árvore do guarda-sol, disse a Sheng. Irmão Sheng, o que devemos fazer agora? Por que não descemos furtivamente a montanha e escapamos à noite? Ao ouvir as palavras de A Sheng, Li Xuan sentiu ainda mais medo. Esqueça essas criaturas dimensionais aterrorizantes. Até os pássaros comuns têm uma visão melhor do que os humanos. O dia ou a noite não fazem diferença para eles. A Sheng examinou os arredores e viu os carros e as coisas espalhadas pelo chão. Vocês esperem aqui, vou sair e dar uma olhada. A Sheng então saiu silenciosamente do carro. Ele rastejou para frente como uma cobra, tão quieto que nem fez barulho. Em pouco tempo, a Sheng voltou com muitas coisas debaixo dos braços. Essas bebidas ainda têm meio ano de validade. Pelo que parece, seus donos não foram trazidos para cá há muito tempo. Estômago de pássaro. A Sheng entregou as latas em suas mãos para Zhou Wen e Li Xuan. Só depois de comer teremos forças para fugir. Não nos resta muito tempo. Ainda faltam algumas zonas dimensionais. Também precisamos chegar na Terra Santa a tempo. Considerando que o pássaro gigante provavelmente não sairia do buraco da árvore momentos após retornar, eles decidiram partir imediatamente. Depois de beber algumas bebidas e comer alguns petiscos para encher o estômago, os três imediatamente se levantaram e se dirigiram silenciosamente até a beira do penhasco para dar uma olhada. Não só a montanha era íngreme, mas a parede de pedra também era lisa como um espelho. Quase não havia lugar para descansar os pés. É muito íngreme aqui. Se eu não usar meus animais de estimação voadores, temo que não conseguirei descer, disse Li Xuan com uma expressão taciturna. Você não pode usar bestas companheiras. As criaturas dimensionais são muito territoriais. Se você usar uma besta companheira, você estará transformando o pássaro gigante em inimigo, enfurecendo-o no processo. Você mesmo? A Sheng perguntou a Zhou Wen. Sim, não foi difícil para Zhou Wen descer. Tudo bem, então vou carregar Li Xuan. Vamos descer juntos. Depois que a Sheng disse isso, ele se agachou e esperou que Li Xuan subisse em suas costas. Irmão Sheng, não há necessidade. Realmente não há necessidade. Eu deveria ser capaz de tentar sozinho. Não haverá muitos problemas. Li Xuan rejeitou apressadamente as boas intenções de A Sheng. Os três desceram juntos. A ascensão da montanha foi abrupta, mas a descida foi perigosa. Com a habilidade Dragon Gate Fairy, Zhou Wen mal conseguiu manter o equilíbrio enquanto descia. Zhou Wen rastejou por um tempo e viu Li Xuan suando profusamente. No entanto, parecia que ele ainda conseguia se segurar. O que ele viu deixou Zhou Wen em estado de choque. Ele não tinha ideia de que o pássaro gigante estava parado na entrada do buraco da árvore. Seus olhos o encaravam friamente. Fim do capítulo. Capítulo 196. 4 lâminas de cavalheiros. A Sheng e Li Xuan também notaram isso claramente. Eles estavam deitados na parede da montanha, sem ousar se mover. O pássaro gigante abriu as asas antes de batê-las violentamente uma vez. Um pressentimento sinistro surgiu em suas mentes quando sentiram um furacão surgir e varrer seus corpos. Bam! 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 Os três caíram na plataforma de pedra e viram estrelas.
Demorou um pouco até que conseguissem se levantar. No entanto, quando eles se viraram para olhar o buraco na árvore imponente, não havia sinal do pássaro gigante. Olhando para todos os lados, não havia nenhum vestígio disso. Era como se tivesse voltado para dentro. Pelo que parece, ele sabia que estávamos aqui há muito tempo. Já que não nos matou, por que nos deixou aqui? Será que nos trata como um estoque de alimentos e planeja nos manter aqui para o novo ano? Li Xuan ainda estava com vontade de brincar. Não sei se isso está nos mantendo para o ano novo, mas deve ter nos deixado aqui deliberadamente, disse Zhou Wen. Como não nos matou, ainda temos uma chance. Vamos pensar em outras maneiras. A Sheng disse enquanto olhava ao redor da plataforma. Como o pássaro gigante já os tinha como alvo, era inútil, por mais cuidadosos que fossem. Zhou Wen também circulou pela plataforma, na esperança de encontrar algo útil. Este item não é ruim. Li Xuan encontrou uma revista da Playboy no compartimento de um caminhão de carga. Zhou Wen pegou uma garrafa de bebida e viu que ainda faltava mais de um mês para que ela expirasse. Ele abriu para beber e, ao fazê-lo, chegou na frente de um veículo off-road. O veículo off-road parecia muito velho e tinha todas as janelas quebradas. A estrutura também estava gravemente deformada. A carroceria do veículo estava coberta de lama e por dentro era quase a mesma coisa. Parecia que tinha sofrido os elementos e já estava aqui há algum tempo. Zhou Wen olhou para dentro e viu uma boneca de pelúcia coberta de lama sentada no banco de trás. Ele pensou, o proprietário deste veículo provavelmente tinha uma criança a bordo. Eu me pergunto como eles acabaram. Espero que eles estejam bem. Havia muita lama no veículo, então parecia não ter nada de útil. Assim que Zhou Wen estava prestes a se virar e sair, ele de repente avistou um item parecido com um poste coberto de lama. Zhou Wen estendeu a mão e puxou o item. É realmente um sabre. Zhou Wen enxugou a lama e revelou a verdadeira aparência do objeto. Era um sabre embainhado. O sabre era reto, então sua bainha também era reta. Junto com o punho, parecia uma vara de mais de 1 metro de comprimento. Depois de limpá-lo, ele percebeu que todo o desenho do sabre era como um pedaço de bambu, segmentado. O segmento superior era o punho e os 4 segmentos inferiores eram a bainha. Se alguém olhasse de perto, alguém poderia pensar que era uma vara de bambu. Na verdade, o punho e a bainha eram feitos de metal e pesavam muito na mão. Zhou Wen tentou desembainhar a lâmina, mas não conseguiu retirá-la. Zhou Wen, o que você está fazendo? Li Xuan correu e olhou para a lâmina de bambu na mão de Zhou Wen. Encontrei um sabre, mas não consigo retirá-lo. Zhou Wen tentou várias vezes, mas não conseguiu retirá-lo. Ele não pôde deixar de ficar surpreso. Ele era muito forte e poderia facilmente quebrar barras de aço. Ele ficou bastante surpreso por não conseguir retirar a lâmina de bambu. Parece uma vara de bambu, não importa como você olhe. Como é uma lâmina? Li Xuan comentou enquanto olhava para a lâmina de bambu na mão de Zhou Wen. Não, isso é um sabre. Seu nome é Bamboo Blade. A Sheng ouviu a conversa e se aproximou, apenas para ver. Ele perguntou surpreso, onde você encontrou esta lâmina de bambu? Estava dentro deste carro. Zhou Wen apontou para o veículo off-road e disse, será que ele está preso por causa da ferrugem? Não consigo puxar a lâmina. Quando a Sheng entrou no veículo off-road, ele procurou e disse, a lâmina de bambu é feita de ouro primordial, gire no sentido anti-horário para puxar a lâmina. Zhou Wen seguiu as instruções de A Sheng e girou a manivela. Embora fosse muito pesado, realmente podia ser girado. Quando ele exerceu sua força para fora, uma parte da lâmina saiu imediatamente da bainha. A lâmina era como uma poça profunda de água que emitia frieza. Tinha apenas 2 dedos de largura e a parte de trás da lâmina era um pouco mais larga. Sua borda afiada era extremamente fina, fazendo com que parecesse que poderia facilmente cortar qualquer coisa. Zhou Wen puxou a lâmina e girou-a. Quando a lâmina passou pela janela do carro ao seu lado, ela foi cortada de forma limpa.
Zhou Wen não sentiu nenhuma resistência do fio da lâmina, mostrando sua nitidez chocante. Esta lâmina é tão afiada. Além disso, é feita de ouro primordial. Sobrou alguma? Encontre uma para mim também. Li Xuan também ficou chocado com a nitidez da lâmina de bambu. Há apenas uma lâmina de bambu em toda a liga. Onde você vai encontrar outra? A Sheng saiu do veículo off-road de mãos vazias. Claramente, ele não encontrou nada. Você está falando sério? A família An tem muitos minérios de ouro primordial. Não é fácil fazer um? Li Xuan disse incrédulo. Minérios de ouro primordial são itens restritos. Cada grama tem um registro. A liga é muito rigorosa quanto a isso, então é impossível para a família An usá-los como quiserem. Além disso, esta lâmina não foi forjada pela família An, a Sheng disse enquanto olhava para a lâmina de bambu na mão de Zhou Wen. Zhou Wen entregou a lâmina de bambu para a Sheng e, depois de dar uma olhada cuidadosa na lâmina, a Sheng disse, a lâmina é como uma poça de água sobre um abismo. Lâmina das 4 lâminas de cavalheiros. Eu nunca esperei que a lâmina de bambu que está desaparecida há tantos anos realmente estivesse aqui. Quais são as 4 lâminas de cavalheiros? Por que nunca ouvi falar delas antes? Li Xuan perguntou. A Sheng não respondeu a Li Xuan. Ele gentilmente passou a lâmina na palma da mão e imediatamente abriu um corte sangrento. O sangue escorria pela lâmina, formando uma linha que permanecia coagulada sem pingar. Irmão Sheng, o que você está fazendo? Li Xuan e Zhou Wen olharam para a Sheng atordoados. Um cavalheiro não luta, mas se houver necessidade de lutar, o sangue definitivamente respingara. Portanto, quando as 4 lâminas de cavalheiros forem desembainhadas, o sangue deve ser visto. Enquanto a Sheng falava, ele balançou a lâmina e jogou sangue na lâmina. A lâmina estava impecável, como uma poça de água límpida. Depois de embainhar a lâmina, a Sheng a devolveu a Zhou Wen. Jovem mestre Wen, embora esta lâmina seja afiada, é muito pouco auspiciosa. É melhor não usá-la, se possível. Zhou Wen acenou com a cabeça e pegou a lâmina de bambu. Ele perguntou, quem é o dono desta lâmina? Alguém virá me procurar no futuro? A Sheng balançou a cabeça e disse, a pessoa que usou a lâmina está morta há anos. Os 4 proprietários originais das lâminas ameixa, orquídea, bambu e crisântemo morreram tragicamente. No mundo, eles desapareceram gradualmente. Seus mestres subsequentes provavelmente não tiveram um bom final. Em que época estamos agora? Por que ainda acreditamos em tais superstições? Você não é um tolo por não usar uma lâmina tão boa. Li Xuan disse com desaprovação. A Sheng não discutiu com ele e disse, o pai do supervisor, o velho mestre An, já foi o dono da Plan Blade. Ao ouvir isso, Li Xuan imediatamente ficou em silêncio. O pai de An Tianzhu, ex-marido de Ouyang Lan, já foi o chefe da família An com um futuro promissor. Apesar de seu futuro brilhante, ele morreu cedo devido a um acidente. Foi lamentável e era conhecido por todos os ricos e poderosos de Luoyang. Li Xuan naturalmente sabia, se essa fosse realmente a desfavorável provocada pelos 4 cavalheiros lâminas, era realmente aterrorizante. Fim do capítulo. Capítulo 197. Treinador. O dono desta lâmina pode ser como nós, capturado e trazido aqui pelo pássaro gigante. Há uma grande chance de que eles tenham sido comidos por aquele pássaro gigante. Você joga fora, disse Li Xuan. No entanto, a Sheng disse, quando a lâmina estiver em mãos, você será o dono dela. Agora é tarde demais para jogá-la fora. Você deveria trazê-la junto. Zhou Wen assentiu sem dizer uma palavra. Ele não era supersticioso para começar, então naturalmente não se importava. O trio procurou na plataforma por mais algum tempo antes de encontrar 2 ovos companheiros no porta-malas de um carro. No entanto, eles estavam apenas no estágio lendário e não pareciam valer muito. Percebendo que o pássaro gigante não havia aparecido o tempo todo, o trio decidiu fugir secretamente por outro lado, mas antes que pudessem ir longe, sentiram uma rajada de vento quente os assaltar. Eles foram mais uma vez arrastados de volta para a plataforma.
Desta vez, eles nem viram o pássaro gigante. Depois disso, fizeram mais algumas tentativas e até tentaram escapar pulando montanha abaixo. No entanto, o resultado foi o mesmo. A rajada de vento quente o soprou de volta à plataforma. Na manhã seguinte, antes do sol nascer no horizonte, o pássaro gigante tirou 6 filhotes do buraco da árvore e os conduziu até o topo da montanha. Zhou Wen e companhia imaginaram originalmente que voariam como antes, mas para sua surpresa, o pássaro gigante só trouxe os 6 filhotes para o topo da montanha. Então, eles formaram uma fila antes de saltar do pico da montanha como atletas de mergulho. À medida que aprendiam a voar, eles avançaram em direção à plataforma. Zhou Wen viu uma garota avançando em sua direção e estava prestes a se esquivar para o lado quando sentiu uma força oprimindo. Isso o impeliu a conhecer a garota e pegá-la. Logo, Zhou Wen e companhia souberam das intenções do pássaro gigante. Na verdade, tratou Zhou Wen e companhia como trabalhadores. Eles deveriam pegar seus 6 filhos enquanto praticavam investidas voadoras. Há um dia, Zhou Wen nunca imaginou que seria babá e treinador de 6 filhotes. O que deixou Zhou Wen ainda mais deprimido foi que os pássaros pareciam sempre mirar nele e voar em sua direção. Eles raramente voavam em direção a Sheng e Li Xuan. Li Xuan regozijou-se ao lado e disse: "Velho Zhou, parece que você tem boas relações sociais, não? Talvez eu deva dizer que você tem melhores relações no Twitter. Estamos em um relacionamento há muito tempo." Os filhotes praticaram voar o dia inteiro. Esses sujeitos tinham físicos e talentos extremamente fortes, mas como tinham acabado de nascer, não conseguiam controlar perfeitamente seus corpos. Foi por isso que eles pareciam um tanto desajeitados. No entanto, eles melhoraram extremamente rapidamente. Com apenas um dia de prática, o controle corporal deles aumentou tremendamente. De manhã, eles ainda estavam cambaleando durante o voo. Eles não apenas não pousaram em Zhou Wen, como também erraram e passaram voando pela plataforma de pedra. À noite, os filhotes puderam pousar com precisão na cabeça de Zhou Wen. Quando o sol se pôs, o pássaro gigante voltou para a toca da árvore com os filhotes. Zhou Wen acreditava que finalmente poderia relaxar, mas para sua surpresa, o pássaro gigante bateu as asas, provocando uma rajada de vento que o puxou para o buraco da árvore. A reação de Sheng foi extremamente rápida quando ele agarrou Zhou Wen, mas com sua força, ele não conseguiu segurá-lo. Seus pés desenharam 2 longas valas na plataforma de pedra e ele quase foi jogado para fora da plataforma de pedra. Esse pássaro com certeza é sinistro. Ele nos fazia babás durante o dia e comida à noite. Li Xuan também avançou para agarrar Zhou Wen. No entanto, foi inútil. As asas do pássaro gigante bateram mais uma vez quando os 3 foram lançados voando para dentro do buraco. Acabou, acabou. Com certeza seremos alimento para os pássaros desta vez. Li Xuan gritou tragicamente. O buraco da árvore era muito profundo. Quando Zhou Wen e companhia pousaram no chão, sentiram a força retrair, impedindo-os de bater com força no chão. Pare de gritar. Esses pássaros não comem carne. Sheng olhou em volta e disse. Como você sabe que eles não comem carne? Li Xuan recusou-se a acreditar. Não há cheiro de sangue aqui, nem ossos ou algo assim. Em vez disso, há muitas frutas aqui. Sheng apontou para um canto do buraco da árvore. De fato, havia muitas frutas empilhadas ali. Então eles não comem carne. Isso é bom, isso é bom. Li Xuan soltou um longo suspiro de alívio. No entanto, Zhou Wen não olhou para as frutas. Ele levantou a cabeça e olhou para cima com uma expressão estranha. O buraco da árvore tinha quase 100 metros de altura, como um enorme armazém. No céu do buraco da árvore flutuava um objeto oval dourado. Se alguém olhasse de perto, perceberia que era um casulo feito de seda. Zhou Wen tinha visto 2 casulos semelhantes, mas eles eram brancos, enquanto o que estava acima dele era dourado. Isso não pode ser. Há realmente um casulo aqui? Zhou Wen olhou cuidadosamente para o casulo dourado. Quanto mais ele olhava para ele, mais se parecia com os 2 casulos que ele tinha visto, além da cor diferente.
Será que essas criaturas dimensionais nascem de casulos? Zhou Wen achou estranho, porque essas criaturas de dimensões diferentes tinham um casulo em seus ninhos. Até este ponto, apenas a formiga voadora dourada era a mais fraca das criaturas dimensionais com casulos. Os outros dois eram ridiculamente fortes. Não havia necessidade de mencionar a criatura em forma de dragão enrolada no pilar de pedra no Poço do Dragão. Era inimaginável. O mesmo acontece com este pássaro gigante. A Sheng também foi um dos maiores especialistas no estágio épico, ainda assim, ele não parecia ter muita habilidade para resistir ao pássaro gigante. Claro, também era possível que a Sheng não estivesse planejando dar tudo de si, a menos que a morte fosse certa. Li Xuan e a Sheng seguiram o olhar de Zhou Wen e viram o casulo dourado. Li Xuan exclamou surpreso, estranho, por que há um casulo aqui? Ninguém conseguiu responder quando o pássaro gigante pousou com 6 filhotes. Essa visão fez o coração de Li Xuan apertar e ele não estava com vontade de se importar com o que era o casulo. O pássaro gigante pousou em um pedaço de madeira carbonizado e gritou para Zhou Wen e companhia, fazendo seus tímpanos tocarem. O trio não entendia a linguagem dos pássaros, nem tinha habilidades telepáticas. Eles não sabiam o que o pássaro gigante queria dizer, mas no momento em que hesitavam, viram que cada um dos 6 filhotes tinha algo na boca. Eles bateram as asas e voaram diagonalmente até Zhou Wen, colocando as coisas na boca a seus pés. Zhou Wen originalmente acreditava que esses filhotes tinham medo de que seu treinador morresse de fome, então eles trouxeram frutas para ele comer. Mas após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que os 6 filhotes não traziam frutas, mas sim cacos que lembravam jade. Os 6 fragmentos tinham formatos diferentes, mas o material parecia o mesmo. Era um jade translúcido de cor quase bege. Por que você está me dando isso? Não sou um dragão ocidental nem uma mulher. Eu não gosto de coisas brilhantes. Prefiro receber frutas, pensou Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 198 Escolha do fragmento. Parecem cacos de casca de ovo. A Sheng examinou cuidadosamente os fragmentos e disse após um momento de reflexão. Fragmentos de casca de ovo? Zhou Wen inspecionou cuidadosamente os 6 fragmentos e, de fato, eles pareciam formas irregulares depois que uma casca de ovo quebrou. Além disso, todos os fragmentos tinham alguma curvatura, deixando Zhou Wen ainda mais certo de que a Sheng estava certo. Esses fragmentos provavelmente eram as cascas dos ovos dos 6 filhotes. Mas por que eles estão me trazendo suas cascas de ovo? Será que eles querem me tratar com cascas de ovo? Posso comer ovos de pássaros, mas não posso comer cascas de ovos. Zhou Wen sentiu-se deprimido. Ignorando o fato de que eles não conseguiam entendê-lo, ele tossiu levemente e disse-lhes, obrigado por suas boas intenções. Eu não como cascas de ovo. Vocês deveriam guardá-las. Não se sabia se eles não o entendiam ou se havia outros motivos. Os 6 filhotes ficaram em fila na frente de Zhou Wen enquanto olhavam para ele com os olhos arregalados, como se não o tivessem ouvido. Quando Zhou Wen viu que eles não estavam se movendo, ele sabia que não poderia continuar paralisado. Por isso, ele pegou uma casca de ovo e disse, só preciso de um pedaço. Vou pegá-lo de volta e comê-lo lentamente. Zhou Wen beliscou a casca do ovo e achou-a macia e flexível. Era quente ao toque e lembrava o lendário jade quente. Se ele não tivesse visto esses filhotes antes, ninguém esperaria que fosse um fragmento de casca de ovo. Enquanto Zhou Wen falava, ele colocou o fragmento no bolso, esperando poder blefar. Ele nunca esperou que as coisas funcionassem. Ao ver Zhou Wen pegar um caco, os outros 5 filhotes voltaram correndo com seus respectivos cacos na boca. Apenas o filhote de quem Zhou Wen havia tirado um caco permaneceu em seu lugar original enquanto olhava fixamente para Zhou Wen. Zhou Wen finalmente deu um suspiro de alívio. Se os filhotes estivessem determinados a fazê-lo comer a casca do ovo, Zhou Wen teria que fazer uma última resistência na batalha, apesar de saber que não era páreo para eles. Ele realmente não conseguia engolir algo assim.
Eu me pergunto que outros truques essas garotas têm na manga. No momento em que Zhou Wen estava pensando sobre o assunto, ele viu o pássaro gigante empoleirado em um pedaço de madeira carbonizada. Ele abriu as asas e, imediatamente, um vento quente varreu os três como um tornado, jogando-os para fora do buraco da árvore. O trio sentiu como se estivessem andando em nuvens flutuantes e sua visão estava repleta de luz dourada distorcida. Quando o terrível poder desapareceu, eles caíram no chão e perceberam que não havia nenhuma sombrinhas na frente deles. Em vez disso, eles estavam em um caminho na montanha. Também havia sinais de colisão ao longo das grades da montanha, era onde eles haviam parado o carro antes. Li Xuan olhou em volta, mas não viu nenhum sinal do pássaro gigante. Ele não pôde deixar de exclamar com uma surpresa agradável: voltamos ao nosso local original. Aquele pássaro gigante realmente nos libertou. Zhou Wen também ficou encantado, mas quando de repente ouviu o grito de um pássaro, não pôde deixar de sentir seu coração gelar. Ele imaginou que o pássaro gigante estava aqui novamente, mas pensando cuidadosamente, sentiu que algo estava errado. O grito do pássaro era claramente muito terno e carecia de uma força aterrorizante. Não foi o grito do pássaro gigante, mas sim o de um pintinho. Zhou Wen olhou para baixo e viu uma garota parada a seus pés, atordoada. Estava olhando para ele com a cabeça inclinada. Por que essa garota foi levada conosco? Zhou Wen ficou alarmado, mas pensando bem, sentiu que isso poderia não ser um erro cometido pelo pássaro gigante. Zhou Wen já havia achado estranho que os 6 filhotes tivessem trazido fragmentos para ele. Naquela época, ele não tinha pensado muito sobre isso, mas teve muito mais pensamentos quando viu que a garota também havia sido mandada embora com ele. Não me diga que eu estava escolhendo essas garotas quando peguei o fragmento. A garota que eu escolhi vai embora comigo. Se for esse o caso, o que aconteceria se eu tivesse levado todos os 6? Zhou Wen estendeu a mão para pegar a garota que não resistiu. Isso permitiu que Zhou Wen o segurasse na mão enquanto ele inclinava a cabeça e olhava para Zhou Wen com seus olhos redondos. Velho Zhou, o pássaro gigante deu esse filhote para você. Isso não é justo. Fizemos o trabalho juntos, então por que só você recebeu um presente, enquanto o irmão Sheng e eu não temos nada? Li Xuan também percebeu o cerne do problema. Ainda não sei se é uma bênção ou uma calamidade. Zhou Wen balançou levemente a cabeça e gritou para a cordilheira com o filhote na mão: pássaro divino, você está me deixando levá-lo embora? Depois de gritar 3 vezes sem receber qualquer resposta, Zhou Wen não teve escolha a não ser levar a garota junto com ele. Sem carro, o trio só conseguia andar a pé. Embora pudessem correr tão rápido quanto carros, um humano não era uma máquina. Com resistência limitada, suas forças seriam esgotadas se corressem por muito tempo. E no deserto da região montanhosa, com eles perto da montanha Qin, eles passariam por maus bocados se encontrassem criaturas dimensionais sem força. O trio também não se atreveu a correr muito rápido. Eles alternavam entre caminhar e correr. Originalmente, a Sheng planejou levá-los para uma zona dimensional perto da montanha Qin, mas devido à falta de veículo e sinal de telefone aqui, ele não teve escolha a não ser abandonar seus planos anteriores e correr para a próxima cidade o mais rápido possível. A Sheng disse a Zhou Wen que se eles não chegassem à próxima cidade a tempo, a família An enviaria uma equipe de busca e resgate para procurá-los. Portanto, eles tiveram que entrar em contato com a família An o mais rápido possível. A montanha Qin era muito misteriosa. Embora estivessem apenas perto e ainda não tivessem realmente entrado, já haviam visto muitos objetos misteriosos. Naquela noite, Zhou Wen e companhia ouviram o som de uma música imortal vinda da montanha Qin. Parecia que fadas estavam tocando música e dançando lá dentro. Embora Zhou Wen quisesse dar uma olhada, ele sabia que não poderia correr o risco. Ao longo do caminho, ele viu muitas plantas que nunca tinha visto antes, cogumelos que eram mais altos que edifícios, grama que lembrava humanos. Havia todo tipo de coisas estranhas acontecendo. E esta era apenas a periferia da montanha Qin.
Embora tenham encontrado muitos incidentes estranhos ao longo do caminho, nada de sério aconteceu depois de encontrarem o pássaro gigante. Os três finalmente atravessaram a montanha Qin e chegaram a uma pequena cidade. A Sheng contatou a família An e deu-lhes uma atualização oportuna da situação, interrompendo a equipe de busca e resgate que a família An já havia preparado para enviar. Nosso plano original era permitir que você primeiro fosse para algumas zonas dimensionais para treinar, mas agora é tarde demais. Já fretamos um avião e ele nos levará para a Terra Santa em breve, disse a Sheng, para Zhou Wen e Li Xuan após o término da ligação. Zhou Wen e Li Xuan sentiram que era melhor ir diretamente para a Terra Santa, para evitar mais problemas. Depois de perceber o terror do pássaro gigante, eles não se atreveram a vagar casualmente pelo deserto. Depois de descansar meio-dia, um helicóptero armado veio buscá-los e os levou para uma grande cidade com aeroporto. Então, eles voaram para a Cidade Santa. Como muitas regiões do céu estavam envolvidas por zonas dimensionais, os aviões não podiam voar aleatoriamente. A maioria das rotas aéreas que usaram no passado não eram mais utilizáveis. Muito poucas regiões permitiam a passagem. Agora, os aeroportos haviam sido assumidos pelo governo da Liga e os membros da tripulação eram oficiais militares. Fim do capítulo. Capítulo 199 Cidade Santa. A Cidade Santa era o centro administrativo mais alto da Liga. Foi também o centro mundial que a humanidade construiu após as tempestades dimensionais. A razão pela qual foi chamada de Cidade Santa foi porque os heróis das 6 ligas obtiveram seus físicos poderosos na Terra Santa. Com imenso poder, conseguiram suprimir a geração daquela época e estabelecer um sistema político fixo, reduzindo o sofrimento que a guerra e os desastres trouxeram à humanidade. O trio chegou à Cidade Santa, uma nova cidade que só foi construída após as tempestades dimensionais. O estilo arquitetônico era diferente das cidades antigas como Gaide City e Luoyang. Parecia moderno e havia estátuas de 6 heróis por toda parte nas ruas. Como heróis que salvaram a humanidade do caos e do desastre, eles receberam a mais alta honraria da Liga. Todos os cidadãos da Liga lembraram-se dos seus nomes para sempre. No entanto, isso não era bom para Zhou Wen porque os descendentes dos 6 heróis provavelmente iriam contra ele. Ignorando os rancores entre Antianzu e as 6 famílias de heróis, apenas o rancor entre Zhou Wen e a família Capin dificilmente seria resolvido tão facilmente. A Sheng reservou um quarto para Zhou Wen e Li Xuan ficarem. Depois de acomodá-los, ele começou a cuidar dos assuntos administrativos necessários para entrar na Terra Santa. Como estavam atrasados por alguns dias na montanha Qin, a maioria dos jovens participantes da competição já havia chegado. Zhou Wen e Li Xuan foram considerados os 2 últimos. Reticências. Ministro, Zhou Wen chegou à Cidade Santa e se hospedou no Hotel Gótico. Os olhos de Liz brilharam quando ela cerrou os punhos com força. Liz ainda aguentava ter seu mar de energia primordial aleijado, mas a humilhação de John a fez desejar poder atacar imediatamente e matar Zhou Wen. Eu já sei. Com An Sheng ao seu lado, e com eles sendo convidados da Liga na Terra Santa, não é apropriado levarmos Zhou Wen sob custódia tão descaradamente. Assim como dissemos, entre em contato com os jovens das outras famílias que participarão da competição e farão com que cuidem de Zhou Wen dentro da Terra Santa, disse Qiao Xiuan. Não se preocupe, ministro. Mesmo que eu não faça isso, as outras famílias não deixarão Zhou Wen escapar facilmente. Naquela época, Antianzu paralisou a geração de jovens de 6 famílias de heróis, e agora com Zhou Wen representando uma família, todos estão esfregando as mãos de alegria. Eles querem aleijá-lo exatamente como Antianzu fez naquela época, disse Liz. Zhou Wen não é uma pessoa simples. Ele foi capaz de derrotar John apesar de usar a luz do julgamento. Com tanta força, poucas pessoas, incluindo aquelas das 6 famílias de heróis, seriam capazes de fazer isso. Além disso, a família naturalmente tem alguma confiança se ousar mandá-lo para cá.
É melhor você entrar em contato com as outras famílias para garantir que nada dê errado com este plano. Qiao Xiuan não estava tão otimista quanto Liz. Não se preocupe, já entrei em contato com algumas pessoas que são mais próximas da minha família para tomar medidas com John. Não haverá problemas, disse Liz com segurança. Esta é a Terra Santa, não o Luoyang da família An. Zhou Wen não poderá escapar desta vez. Qiao Xiuan inclinou a cabeça e fez uma pausa antes de perguntar, você contatou Lance? Não, ele desapareceu recentemente. Não sei para onde ele foi. Receio que ele não retorne até o dia em que a Terra Santa for aberta, disse Liz. Tente o seu melhor para contatá-lo. Se Lance agisse, tudo ficaria bem, disse Qiao Xiuan. Reticências. Sendo esta sua primeira vez na Cidade Santa, Li Xuan saiu para fazer compras. Ele disse que queria ver quão diferente a Cidade Santa era de Luoyang. Porém, Zhou Wen não se interessou e optou por jogar em seu quarto. Zhou Wen usou a função de câmera de seu telefone para olhar a lâmina de bambu e o fragmento de casca de ovo, mas não conseguiu descobrir nada de especial. Como ele não conseguia travar os dois itens, ele naturalmente não poderia trazê-los para o jogo. Zhou Wen não teve escolha a não ser colocá-los no espaço da Pérola do Caos. Zhou Wen planejou originalmente usar o poder da Pérola do Caos para elevar a primeira ordem do Caos ao estágio lendário para ver que providência de vida ele obteria. No entanto, o Chaos Bead não produziu nenhuma luz ou texto. Zhou Wen não tinha como avançar. A garota continuou pulando na mesa. Zhou Wen comprou algumas frutas para ele, mas não comeu muito. Nos últimos dias, o pintinho não comeu muito nem bebeu muita água. No entanto, ainda parecia enérgico sem mostrar sinais de fragilidade. Zhou Wen planejou originalmente destruir algumas masmorras para ver se conseguia aumentar todas as suas estatísticas para 20, mas a garota não ficou parada. Ele pulou sobre ele e continuou espiando ruidosamente. Quando ele ignorou, pulou em sua cabeça e bicou-o na cabeça. O que você está tentando fazer? Zhou Wen tirou o filhote da cabeça e questionou-o sombriamente. Inicialmente, ele pensou que não fazia sentido falar com ele, pois não seria capaz de entendê-lo. Para sua surpresa, a garota realmente o entendeu e pulou na mesa. Usando a boca, abriu uma revista em uma das páginas, pressionando sua garra sobre ela. Zhou Wen olhou com curiosidade e viu que a garra do filhote estava pressionando um anúncio. O conteúdo do anúncio era na verdade o leilão de um ovo companheiro. Você quer comer isso? Zhou Wen perguntou à garota em estado de choque. A garota entendeu suas palavras e imediatamente assentiu. Eu não tenho isso, mas tenho um ovo companheiro lendário. Contente-se com ele. Zhou Wen pegou um ovo companheiro lendário e colocou-o na frente do filhote. Foi algo que ele descobriu em um carro danificado na plataforma de pedra. Vendo o olhar de desprezo do filhote, Zhou Wen acrescentou, esse é um ovo companheiro épico raro, não coma, você não terá nenhum. Vendo o número de zeros no lance inicial, Zhou Wen perdeu todo o interesse. Mesmo ele não precisava de uma besta companheira tão boa, então era um pouco demais deixar o filhote comê-la. A garota olhou feio para Zhou Wen antes de finalmente abaixar a cabeça em resignação e bicou o ovo companheiro. Ele o bicou esporadicamente, como se não estivesse com muita vontade de comer. Zhou Wen não teve escolha. Alimentá-lo com um ovo companheiro lendário já doía em seu coração. Era impossível para ele obter um ovo companheiro de estágio épico. Depois de descansar 2 dias, a Sheng os levou até a entrada da Terra Santa para registro. Quando chegaram, muitos jovens já tinham terminado a inscrição. Quando Zhou Wen foi se registrar, o funcionário encarregado de confirmar o candidato leu, família Luoyang An. Isso atraiu os olhares de todos os jovens presentes. Alguns deles até começaram a estalar os nós dos dedos. Parado no meio da multidão, John olhou friamente para Zhou Wen enquanto a intenção de matar brilhava em seus olhos. Velho Zhou, parece que somos muito populares. Li Xuan também percebeu que algo estava errado, mas respondeu deliberadamente. Fim do capítulo.
Capítulo 200 Deus do Trovão Geral. De fato, só temo que a paixão deles seja insuportável quando chegar a hora, disse Zhou Wen com indiferença. A família An, na verdade, não enviou An Jing. Qual é o significado por trás de enviar um estranho? Perguntou um jovem de aparência severa vestido de preto. A família An é inteligente. Eles não enviaram um deles por medo e conseguiram alguém de fora para nos deixar desabafar nossa raiva. Outro jovem bonito, de cabelos loiros, exibia uma expressão de desdém. Parece que, além de An Tianzu, não há muitos talentos na família An. Na verdade, eles encontraram um estranho para entrar na Terra Santa. Zhou Wen percebeu pelo número de jovens falando que ele estava com problemas desta vez. Jovem mestre Wen, se você não deseja participar, ainda não é tarde para desistir. A senhora disse que você deve agir de acordo com as circunstâncias e não forçar, a Sheng sussurrou para Zhou Wen. Desde que concordei em vir, só posso aceitar o desafio mesmo que haja um mar de fogo à minha frente. Não há razão para eu voltar agora. Embora Zhou Wen falasse lindamente, ele realmente não queria se envolver se não fosse por sua tentativa de ver se os físicos especiais poderiam melhorar suas estatísticas físicas. Claro, ele teve que retribuir o favor que devia. Não importa o que aconteça, ele teve que entrar na Terra Santa para dar uma olhada. Ignorando a zombaria e o sarcasmo daquelas pessoas, o olhar de Zhou Wen observava constantemente a chamada Terra Santa, na esperança de encontrar o pequeno símbolo da palma. A chamada Terra Santa era diferente do que Zhou Wen imaginava. Não tinha edifícios antigos magníficos ou paraísos imortais. Em um deserto desolado, havia uma plataforma de pedra antiga e desgastada. A plataforma de pedra era hexagonal e cada borda tinha um pilar de pedra. Os 6 pilares de pedra tinham símbolos diferentes gravados neles. Até as técnicas e estilos de escultura eram diferentes, como se fossem feitos por 6 tipos diferentes de artesãos. Infelizmente, Zhou Wen não conseguiu ver nenhum pequeno símbolo de palma, apesar de usar o ouvinte da verdade para observar o ambiente por um bom tempo. Cale a boca. Este não é um mercado molhado. Quem disser mais bobagem será desqualificado. O oficial parou todos friamente e continuou. Antes de vir para cá, sua família já os informou sobre as regras da Terra Santa. Qualquer acidente acontecer na Terra Santa, não tem nada a ver com os organizadores deste julgamento. Em outras palavras, mesmo que você morra lá dentro, ninguém será responsável por isso. Com isso dito, o oficial olhou para Zhou Wen e continuou, se alguém quiser sair agora, pode fazer imediatamente o pedido para não entrar na Terra Santa, ações. Boa sorte para eles. Todos sabiam muito bem que as palavras do oficial eram dirigidas a Zhou Wen. Com tantas pessoas o perseguindo, Zhou Wen provavelmente não se divertiria depois de entrar na Terra Santa. As chances de morte eram muito maiores que as demais. Vendo que Zhou Wen não tinha intenção de desistir, o oficial continuou, já que ninguém planeja desistir, a batalha sagrada deste ano começará oficialmente, você pode comprá-lo. Pelas próximas 24 horas, você pode entrar na Terra Santa a qualquer momento. Quanto a saber se você pode sair vivo da Terra Santa, isso dependerá do seu destino. Depois que o funcionário falou, o mercado comercial abriu para negócios. Muitos comerciantes montaram barracas. Nas barracas havia vários ovos companheiros. Eles estavam basicamente no estágio lendário. Zhou Wen viu algumas marcas com as quais estava familiarizado. Todos eram varejistas famosos de ovos companheiros da liga. Jovem mestre Wen, fique à vontade para escolher qualquer ovo companheiro que você precisar. A senhora já preparou fundos suficientes. Deve ser o suficiente para comprar todos os ovos companheiros que você precisa. Sheng, não há necessidade. Vou apenas usar minhas bestas companheiras, disse Zhou Wen. Embora as bestas companheiras que uma pessoa poderia obter fossem ilimitadas, seria difícil comandar um grande número delas em batalha. Estaria tudo bem se uma besta companheira tivesse alta inteligência, mas a maioria das bestas companheiras tinha baixa inteligência.
Se eles fossem deixados para atacar por conta própria, seriam um bando de mafiosos desordenados. Eles podem não ser capazes de usar seus poderes e podem até atrapalhar um ao outro. Portanto, a maioria das pessoas se concentrava em treinar algumas bestas companheiras, aquelas que pudessem usar com maior facilidade. Zhou Wen já era muito hábil em usar suas bestas companheiras. Além disso, eles eram considerados existências de alto nível no estágio lendário. Foi o suficiente. Madame estava certa. Na verdade, você não está disposto a comprar ovos de companhia. Enquanto a Sheng falava, ele pegou uma caixa e entregou a Zhou Wen. Ao mesmo tempo, ele disse solenemente, antes de partir, fui especificamente instruído a entregá-lo a você. Madame disse que você pode optar por não ter nenhum outro ovo companheiro, mas este foi obtido pessoalmente por ela em uma zona dimensional. Ela disse que você tem que aceitar de qualquer maneira, caso contrário, ela fará com que você a acompanhe nas refeições diariamente quando você voltar. Irmã Lan com certeza é atenciosa. Zhou Wen não rejeitou a oferta e pegou a caixa. Ele não gostava dos irmãos Zhan, mas não era avesso a Ouyang Lan. Como Ouyang Lan disse isso, Zhou Wen não rejeitou o item. Quando ele abriu, viu um ovo companheiro preto do tamanho de um punho dentro. Parecia metal, mas também tinha o brilho do jade. Que tipo de ovo companheiro é esse? Zhou Wen olhou dentro da caixa, mas não havia nenhum cartão de informações. A senhora não me contou. Ela só disse que você saberia depois de chocá-lo, disse a Sheng. Zhou Wen acenou com a cabeça, mas não o incubou imediatamente. Ele guardou-o em sua mochila e disse a Sheng, aceitarei o ovo companheiro. Encontrarei uma oportunidade para chocá-lo no futuro. Zhou Wen tinha um corpo Dao e a velocidade de recuperação de sua energia primordial era extremamente rápida. Ele poderia incubar ovos companheiros lendários a qualquer momento, então não precisava se preocupar com o perigo de gastar muito de sua energia primordial. Tudo bem, agora que seus assuntos foram resolvidos, e já que você não está comprando ovos de companhia, por que você não me acompanha para dar uma olhada? Eu não tenho tantos ovos de companhia de excelente qualidade quanto você, é uma boa oportunidade para mim. Quem sabe, posso conseguir alguns. Li Xuan puxou Zhou Wen em direção ao mercado. As palavras de Li Xuan não eram uma fantasia selvagem. Na verdade, contanto que tivesse dinheiro suficiente, ele poderia comprar bestas companheiras lendárias que normalmente raramente eram vistas. Para deixar uma impressão nesses jovens que poderiam liderar uma geração futura, muitos dos ovos de companhia de excelente qualidade foram colocados à venda aqui. Zhou Wen não pôde deixar de ficar surpreso ao seguir Li Xuan. Ele nunca tinha ouvido falar de muitos dos ovos companheiros aqui, mas pela sua introdução, muitos deles tinham habilidades muito úteis. Eles não eram de forma alguma inferiores ao general demonizado mutante antes de sofrer uma fusão. Os ovos companheiros aqui estavam basicamente nesse nível. Os preços também eram astronômicos e eram pelo menos o dobro do preço de uma típica loja de ovos de companhia. Mesmo assim, muitos jovens que estavam preparados para entrar na Terra Santa gastaram uma enorme soma de dinheiro para comprar ovos de companhia. Suas expressões permaneceram estoicas, como se o que gastassem não fosse dinheiro. General Thunder God, na verdade há um General Thunder God aqui, de repente, uma voz soou, atraindo a atenção de muitos. Fim do capítulo. Nem todos os que vagam estão perdidos, J.R.R. Tolkien.